Torcida Celeste. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Diário da Raposa, o canal que respira Cruzeiro 24 horas por dia. Preparem-se porque a notícia que acabou de estourar neste domingo vai deixar vocês absolutamente inquietos e pode representar uma virada de mesa gigantesca nos planos da diretoria celeste para esta temporada. Estamos falando de uma situação que envolve diretamente um dos jogadores mais importantes do elenco atual, aquele que conquistou a titularidade absoluta e se tornou peça fundamental no esquema tático da equipe. O nome: Kaique Bruno. Mas calma, porque o que vou revelar aqui vai muito além do que vocês imaginam. Kaique tem apenas 22 anos e já demonstrou uma maturidade impressionante em campo. Revelado nas categorias de base do clube, ele personifica tudo aquilo que a torcida cruzeirense ama: raça, determinação e amor à camisa. Na última temporada, foram impressionantes 51 jogos disputados, um gol marcado e 5 assistências distribuídas. Números que comprovam sua importância não apenas na parte defensiva, mas também na construção ofensiva da equipe. O garoto chamou atenção não só aqui no Brasil. Vocês se lembram quando Carlo Ancelotti, um dos maiores treinadores da atualidade, incluiu Kaique na pré-convocação da seleção brasileira para a data FIFA de setembro? Pois é, aquilo não foi à toa. O lateral esquerdo vem mostrando um futebol cada vez mais consistente e evoluído, chamando a atenção de olheiros e clubes do mundo inteiro. E é exatamente aí que a situação começa a ficar extremamente delicada para o Cruzeiro. Acontece que nos últimos dias uma proposta oficial chegou à toca da Raposa. E não foi de qualquer clube não, minha gente. Estamos falando de uma equipe italiana, o Como, time que disputa a elite do futebol europeu e que tem como treinador ninguém menos que Cesc Fábregas, ex-meio-campista campeão do mundo pela Espanha e ídolo de Arsenal e Barcelona. Fábregas ficou fascinado com as atuações de Kaique e pediu pessoalmente à diretoria do clube italiano que fizesse uma investida pelo jogador celeste. A proposta foi elaborada, os documentos foram preparados e tudo foi encaminhado oficialmente para a diretoria do Cruzeiro. Mas aqui vem a parte que vai fazer vocês entenderem a dimensão do que está acontecendo. A resposta da Raposa foi imediata e categórica: não. Isso mesmo que vocês ouviram. O Cruzeiro rejeitou prontamente a oferta do Como. Mas por que será que isso aconteceu? Será que a proposta foi considerada baixa? Será que existe algum plano maior envolvendo o jogador? Ou será que a diretoria simplesmente não quer se desfazer de uma peça tão importante em plena temporada? Vou explicar com calma para vocês entenderem todos os lados dessa negociação. A diretoria cruzeirense deixou claro que apenas uma proposta extremamente vantajosa, algo realmente impactante financeiramente, poderia viabilizar a saída do lateral esquerdo neste momento. Kaique é considerado um dos pilares da defesa celeste, um jogador que dá segurança ao sistema defensivo e ainda contribui ofensivamente. Perder um atleta desse calibre no meio da temporada seria um risco enorme, principalmente considerando os objetivos traçados pelo clube para este ano. Mas tem um detalhe que poucos sabem e que torna tudo ainda mais interessante. Esta não é a primeira vez que Kaique desperta interesse do mercado internacional. Anteriormente, clubes da MLS, a Liga Norte-Americana, demonstraram vontade de contar com o jogador. Mais sério ainda foi o interesse do Porto, gigante português e um dos maiores formadores de talentos da Europa. Aquela situação foi tão séria que forçou o Cruzeiro a agir rapidamente para não perder seu lateral. A solução encontrada: renovação contratual. O vínculo atual do atleta vai até 2027, o que dá uma certa tranquilidade à diretoria celeste nas negociações. Agora parem para pensar comigo. Se o Porto quis Kaique, se times da MLS demonstraram interesse, e agora o Como, comandado por um treinador do calibre de Fábregas, faz uma proposta oficial, isso significa que o mercado europeu realmente enxerga potencial enorme no jovem lateral brasileiro. E aqui mora um ponto crucial que pode mudar completamente os rumos desta temporada do Cruzeiro. Até quando a diretoria conseguirá segurar esse jogador? Qual será o valor que faria os dirigentes aceitarem negociar? E mais importante, o Cruzeiro tem condições de recusar propostas cada vez mais altas sabendo que precisa de receita para equilibrar as contas? A pressão sobre Kaique também aumenta consideravelmente. Saber que um treinador campeão do mundo te quer em sua equipe europeia é algo que mexe com qualquer jogador, principalmente um jovem de 22 anos que sonha em atuar no futebol europeu. Como será que o atleta está lidando com essa situação? Será que ele manifestou o desejo de aceitar a proposta? Ou será que está completamente focado em defender as cores celestes e conquistar títulos importantes nesta temporada? O que podemos afirmar com certeza é que a diretoria do Cruzeiro está sendo extremamente firme em sua posição. A mensagem passada ao mercado é clara: Kaique Bruno só sai por uma fortuna.
E isso demonstra a importância que o clube dá ao jogador e também a ambição da atual gestão em montar um elenco competitivo para brigar por títulos. Vender um titular absoluto no meio da temporada, ainda mais para a lateral esquerda onde não há tantas opções no elenco, seria um tiro no pé. Tite, que acabou de assumir o comando técnico da equipe, já deixou claro que conta com Kaique para seus planos. Não foi à toa que o lateral foi titular absoluto na estreia do treinador, justamente no último sábado contra o Uberlândia, partida que terminou com uma goleada espetacular de 5-0 no Mineirão. Kaique jogou os 90 minutos e mostrou por que é considerado peça inegociável pela comissão técnica. Sua capacidade de marcar, sair jogando e apoiar o ataque é fundamental para o sistema que Tite pretende implementar no Cruzeiro. Então a situação está colocada. Torcedor. De um lado, temos um clube italiano disposto a investir em Kaique Bruno e um treinador renomado que vê no brasileiro a solução para sua lateral esquerda. Do outro lado, temos um Cruzeiro determinado a não se desfazer de suas principais peças e que estabeleceu um valor proibitivo para qualquer negociação. O que vai acontecer nos próximos dias? Será que o Como volta com uma proposta melhorada? Será que outros clubes europeus entrarão nessa disputa? Ou será que Kaique permanecerá na toca da raposa e ajudará o time a conquistar grandes objetivos nesta temporada? Essas respostas ainda não temos, mas uma coisa é certa: o nome de Kaique Bruno está em alta no mercado e isso precisa ser acompanhado de perto pela torcida celeste. Agora vamos para outro assunto que também merece toda a nossa atenção e que complementa perfeitamente essa análise sobre o momento do Cruzeiro. Estou falando da entrevista concedida pelo auxiliar técnico Matheus Bacci após aquela goleada inesquecível sobre o Uberlândia. As palavras do profissional revelaram muito sobre a filosofia de trabalho que está sendo implementada por Tite e sua comissão técnica, e acreditem, isso tem tudo a ver com o futuro do clube nesta temporada. Matheus Bacci fez questão de destacar algo que muitas vezes passa despercebido pela torcida: a importância da colaboração entre todos os setores da equipe. Ele explicou que nos jogos modernos não existe mais essa divisão rígida entre quem ataca e quem defende. Todos os jogadores precisam estar preparados para contribuir em todas as fases do jogo. Vão ter partidas em que os atacantes precisarão ajudar na marcação, assim como existirão momentos em que os defensores terão que participar das jogadas ofensivas. Essa filosofia ficou evidente na partida contra o Uberlândia. Vocês viram como Lucas Romero, um volante, marcou um golaço após jogada genial de Matheus Pereira? Viram como Jonathan Jesus, outro jogador mais defensivo, mostrou criatividade na construção das jogadas? Pois é exatamente isso que Bacci estava falando. O Cruzeiro que Tite está montando não terá jogadores limitados a apenas uma função. Todos precisarão ser versáteis, inteligentes taticamente e dispostos a se sacrificar pelo coletivo. Outro ponto interessante levantado pelo auxiliar técnico foi a valorização do trabalho que já vinha sendo desenvolvido no clube. Matheus Bacci deixou claro que eles não chegaram para destruir tudo o que foi construído anteriormente. Pelo contrário, a ideia é dar continuidade ao bom trabalho realizado na temporada passada, agregando novos conceitos e potencializando ainda mais o elenco. Essa postura demonstra humildade e respeito, características fundamentais para qualquer profissional que deseja construir algo sólido e duradouro. A goleada de 5-0 sobre o Uberlândia foi o exemplo perfeito dessa filosofia na prática. O Cruzeiro dominou a partida do início ao fim, mostrando superioridade técnica e tática. A equipe pressionou alto, recuperou a bola rapidamente e criou inúmeras chances de gol. No primeiro tempo, Caio Jorge e Christian balançaram as redes e deram tranquilidade para o time administrar a partida. Mas foi no segundo tempo que a apresentação ficou ainda mais bonita. Wanderson finalmente conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa celeste, algo que gerou uma comemoração emocionante. Cássio, o goleiro, e o próprio Tite atravessaram o campo para abraçar o atacante, demonstrando a união do grupo e a felicidade genuína pelo momento do companheiro. Momentos depois, Lucas Romero ampliou após receber um passe espetacular de Matheus Pereira, provando exatamente o que Bacci havia dito sobre a colaboração entre os setores. E Christian ainda fez o quinto gol, fechando a goleada e deixando a torcida celeste em êxtase nas arquibancadas do Mineirão. Mas o que isso tem a ver com Kaique Bruno e toda aquela situação envolvendo o interesse europeu? Tem tudo a ver, minha gente. Porque se o Cruzeiro quer realmente brigar por títulos importantes nesta temporada, precisa manter seu elenco forte e unido. Perder um jogador fundamental como Kaique no meio do caminho poderia desequilibrar todo o trabalho que está sendo construído. A filosofia de jogo de Tite exige que todos os atletas estejam entrosados e conheçam perfeitamente suas funções dentro de campo. Matheus Bacci também falou sobre a importância de potencializar todos os jogadores em todos os lados do campo.
Isso significa que o trabalho da comissão técnica vai muito além de apenas definir um esquema tático. É preciso desenvolver individualmente cada atleta, corrigir deficiências, aprimorar qualidades e criar um ambiente onde todos se sintam importantes e valorizados. Esse tipo de trabalho leva tempo e requer estabilidade no elenco. Por isso, a diretoria do Cruzeiro está sendo tão criteriosa nas negociações envolvendo Kaique Bruno. Vender o lateral agora significaria ter que buscar um substituto no mercado, alguém que precisaria de tempo para se adaptar ao estilo de jogo da equipe, entender os movimentos dos companheiros e ganhar a confiança da comissão técnica. Esse processo poderia levar semanas ou até meses, prejudicando seriamente o desempenho do time em competições importantes. A postura de Tite também reforça essa ideia de continuidade e valorização do elenco. O treinador fez questão de elogiar o grupo que encontrou no Cruzeiro e prometeu manter o DNA vencedor que foi construído na temporada anterior. Ele sabe que tem em mãos jogadores de muita qualidade e que, com o trabalho adequado, podem alcançar grandes conquistas. Mexer no time titular sem necessidade seria um erro estratégico que um profissional experiente como Tite jamais cometeria. Olhando para tudo isso que conversamos aqui, fica claro que o Cruzeiro está vivendo um momento delicado, mas também extremamente promissor. Delicado porque precisa lidar com o assédio do mercado internacional sobre seus principais jogadores. Promissor porque tem um elenco qualificado, uma comissão técnica competente e uma filosofia de trabalho que pode levar o clube de volta ao topo do futebol brasileiro e quem sabe até fazer bonito em competições internacionais. A decisão de rejeitar a proposta do Como por Kaique Bruno foi acertada e demonstra que a diretoria celeste está pensando grande para esta temporada. Claro que todo clube precisa de receita e que vendas importantes fazem parte do futebol moderno, mas existe um momento certo para tudo. Negociar um titular absoluto no meio da temporada, logo após a chegada de um novo treinador que está implementando sua metodologia, seria precipitado e poderia comprometer seriamente os objetivos traçados para o ano. A torcida pode ficar tranquila porque as pessoas que comandam o Cruzeiro atualmente sabem exatamente o que estão fazendo. Eles entendem de futebol, entendem de mercado e principalmente entendem a responsabilidade gigantesca que é administrar um clube com a dimensão e a paixão da torcida celeste. Cada decisão está sendo tomada pensando no melhor para o time, no melhor para o projeto esportivo e no melhor para que o Cruzeiro volte a conquistar títulos importantes e fazer sua imensa torcida feliz. E vocês, torcedores celestes, o que acham de tudo isso? Concordam com a postura da diretoria em recusar a proposta do Como? Acham que Kaique Bruno deve permanecer no Cruzeiro ou acreditam que uma boa oferta financeira justificaria a venda? Será que o lateral tem condições de brilhar ainda mais e quem sabe receber uma convocação definitiva para a seleção brasileira? Essas são perguntas que só o tempo responderá, mas que merecem nossa reflexão e debate. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia e pela atenção. Agora eu preciso pedir uma coisa muito importante para você que está assistindo. Se inscreva no canal Diário da Raposa, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Cruzeiro e deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre esse assunto envolvendo Kaique Bruno e a proposta do clube italiano. Sua participação é fundamental para mantermos esse canal crescendo e levando informação de qualidade para toda a nação celeste. Um grande abraço e até a próxima!